E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula então de pesquisa e opinião pública? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre público e opinião. Semana passada a gente tratou sobre opinião pública. Então, fazendo meio que uma espécie de revisão, a gente falou bastante sobre como que a opinião pública não tem uma definição específica, mas como que ela pode ser mantida e como que a gente, nós, estudantes de comunicação, vemos a opinião pública acontecer. Hoje a gente vai trabalhar no lado de cada fronteira. Nós vamos falar sobre a questão do público e a formação da opinião. É claro que isso tem um pouco a ver com teoria da comunicação. Por quê? Eu vou avançar já para a gente já entender um pouco mais sobre isso. O que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, veja, ao longo do tempo, ao longo da história, as pessoas possuem opiniões, como a gente falou no vídeo passado. Acontece que muitas vezes essas opiniões das pessoas acabam restritas a elas próprias. E somente quando elas encontram outro grupo, elas acabam manifestando a sua própria opinião, tá? Uma vez que ela encontra outros pares iguais de opinião, tá? Porém, ao longo da história, a gente consegue perceber que houve uma mudança que não tinha acontecido historicamente antes nessas relações, e eu estou dizendo antes, até o século XX, que pudessem ser tão marcantes para que a gente tivesse nesse ponto que agora estamos de estudar a questão da opinião pública como um todo. É como se a gente trabalhasse um pouco com a história, rapidamente para vocês contextualizarem, para vocês entenderem o que eu estou querendo chegar. Dá a impressão, os estudiosos mais recentes têm a impressão de que até meados do século XX, ou até o surgimento, pelo menos em grande escala, dos veículos de comunicação de massa, as opiniões públicas, ou seja, as opiniões das pessoas, não eram levadas em conta, salvo raríssimas exceções, salvo raríssimos casos. Posso citar um deles, por exemplo, Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789 foi um marco exatamente na questão da opinião pública. Mas por quê? Porque o povo optou por se manifestar contra um sistema político, o sistema monárquico francês, certo? E que derrubou os burgueses, aliás, os burgueses é que fizeram a queda do poder hegemônico francês, libertaram os presos que estavam na Bastilha, tomaram de assalto o Palácio de Versalhes, fizeram uma mudança, uma reorganização social de tal forma que as pessoas foram para as ruas tomadas de uma opinião de mudança. Esses fenômenos, historicamente falando, são raros na história, mas o homem viveu essas situações, esteve presente em algumas dessas situações. E, por exemplo, a Revolução Francesa pode ser considerada uma delas, uma dessas grandes demonstrações, em que houve um momento em que toda a opinião das pessoas se voltou contra o poder dominante. O que acontece no século XX é que ao longo da história nós encontramos essas transformações. E essas transformações entre as relações do indivíduo com os governantes começam a mudar a partir do século XX. E a grande questão é, por que é que elas mudaram? Aí vem aquilo que eu acabei de falar para vocês. Talvez elas tenham mudado por conta da presença dos meios de comunicação de massa. Mas, Arnaldo, você vai me perguntar, mas Arnaldo, professor, vai ter realmente alguma base desse tipo de estudo? Ou as pessoas como um todo, elas têm algum tipo de poder de influência diretamente no Estado como um todo? Bom, eu citei na semana passada dois exemplos para vocês, continuo citando eles essa semana. As eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e as eleições brasileiras de 2018. Nós tínhamos um cenário em que a opinião das pessoas foi surpresa até pelos meios de pesquisa. Não foi previsto por nenhum instituto de pesquisa que tentasse prever a opinião das pessoas como um todo. Ninguém imaginou que fosse haver uma grande mudança, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O fato é que nós, como estudantes de comunicação, temos que analisar é que os fenômenos de comunicação de massa influenciam diretamente nessa formação de opinião. Influenciam, eu vou dizer de novo, influenciam. Não quer dizer que determinam. Veja,
há uma mudança muito grande. Eu citei na aula passada, por exemplo, a questão do cigarro, mas é uma grande verdade. O público, de uma maneira geral, mudou a opinião. Claro, pode ser sim influenciado pelos meios de comunicação, sim, mas não quer dizer que esse caminho contrário aconteça, que os meios de comunicação de massa, dizendo tanto sobre um assunto, mude a opinião. Não essa recíproca não é verdadeira. Quando as pessoas começam a mudar de opinião, os meios de comunicação só servem para alavancar, certo? Agora, quando os meios querem criar uma opinião, eles ainda não têm comprovadamente um poder para isso acontecer. Vamos avançar e vamos tentar entender mais. O que acontecia até o começo do século XX é que lutava-se pela livre expressão de opinião. Hoje em dia, a luta transferiu-se para dominar o conjunto das técnicas de formação da opinião pública. Essa luta que opõe o Estado a diversos grupos nacionais e internacionais. Havia, então, até uma grande parte do século XX, um desejo das pessoas de se manifestarem, mas elas não tinham ferramentas para isso. E hoje, com o advento da internet, essas pessoas têm voz. Grupos que antigamente não apareciam jamais iriam ter algum tipo de possibilidade de dizer que existiam. E eram redutos exclusivos a guetos ou a grupinhos psicossociais, pseudossociais, não pseudossociais, que não tinham voz ativa. Agora, esta formação geral, essa luta que está vindo, vem através de influências, de conhecimentos dos meus conceitos de ideia com outros localizados em outros lugares do mundo. Aí, de novo, a aula histórica, né? Voltamos para o contexto histórico. Podemos explicar, então, através dessa definição, como que o povo alemão, lá na década de 20 e 30, aceitou que o nazismo subisse ao poder? Sim. É basicamente esse o tipo de ideia. O governo, naquele momento, criou algum tipo de estrutura de governo, de posse, de voz para as pessoas, de posse dos seus direitos, para que elas pudessem falar. Havia um movimento de pessoas que estavam insatisfeitas com a situação na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial. Cabe ao Estado, então, fazer o quê? Pegar os veículos de comunicação e colocar à sua disposição. Ou criar ferramentas através da sua força de Estado para que as pessoas assistissem, ouvissem, vissem aquela realidade social sendo modificada. O cinema, por exemplo. O cinema alemão pré-guerra é um cinema feito para motivar as massas. Mas, de uma certa forma, as massas olhavam o cinema e viam: essa é a nossa realidade, é o que nós estamos vivendo. Da forma que Hitler encontrou para também fazer o caminho contrário depois. Uma vez que a massa já estava ao lado dele, a opinião das pessoas, acreditando que ele era a melhor alternativa, ele automaticamente começa a produzir mais conteúdos beneficiando esses grupos. Como eu acabei de falar, são lutas que vão colocar estados e diversos grupos contra um com o outro, mas tentando fazer algum tipo de conexão. Infelizmente, hoje a opinião pública acaba sendo manipulada, vamos dizer assim, vamos colocar, por algum tipo de informação. Manipulada eu continuo dizendo que não, mas acaba sendo influenciada a tomar decisões, a pensar nessas decisões. E a gente vai trabalhar um pouco mais com isso na frente. Olha, a própria tecnologia faz com que esse agigantamento dos meios de comunicação aconteça. Mas isso não é algo que se faça da noite para o dia. E naquele momento não era algo barato também. Você precisava ter uma estrutura com base no Estado para que a opinião conseguisse ser propagada, certo? A informação do indivíduo já não depende exclusivamente de suas relações com os grupos que lhe são mais próximos. Instaurou-se a era da cultura de massa, da comunicação de massa. A própria rádio, o surgimento do rádio é uma prova inconteste disso. Claro que o rádio não pode ser criado, não poderia ser gerido, mantido por uma pessoa comum, até por uma questão de custo. Mas ele poderia ser mantido pelo Estado. E que, através do seu recurso, poderia financiar grupos, como isso sempre aconteceu na história do mundo, que iriam, este sim, dominar a informação. Existe uma frase que eu sempre uso, né? E eu ouvi já há algum tempo, que infelizmente é a grande frase, acho que de toda a história. Assis Chateaubriand falava muito ela, né? Quem detém a informação detém o poder. É esse o ponto-chave do negócio que a gente está trabalhando, que eu quero falar para vocês. Quero deixar esse ano claro.
as pesquisas, elas só vão ser o reflexo de uma opinião que já vem vindo, de alguma certa forma, trabalhada nas pessoas, influenciada pelos meios. Mas há um interesse dos meios, que sejam eles políticos ou não, de influenciar nas pessoas. E é algo que não é barato, algo que é caro, algo que demanda uma pilha de dinheiro, sim, porque os grupos de opinião e os grupos que a gente vai trabalhar, inclusive, nas próximas aulas, são os grupos formadores de opinião, têm interesses por trás de que as pessoas sejam influenciadas a pensar das formas que eles consideram, mas não que elas vão ser vaca de presépio. Há uma diferença nisso. Eu estou tentando transformar em linguagem mais comum para vocês, para deixar isso claro, para que vocês observem como que esses recursos financeiros que são despendidos e que são investidos em comunicação são muito altos, apesar de que, hoje em dia, esses recursos são distribuídos não somente nas mídias tradicionais. Eu trouxe para vocês verem uma informação que eu peguei recentemente, para vocês terem uma noção de quanto custa, publicitariamente, um VT de 30 segundos dentro da programação de uma emissora de televisão normal. Esses são os valores prévios, tá? E flutuantes, para falar a verdade, estão à disposição através de um site que faz esse trabalho, que é o Jovidata. São dados agora de 2021, que quanto custaria uma inserção, por exemplo, na novela das 8? Quanto que uma empresa gastaria, quanto que uma Casas Bahia gastaria de ação de merchandising num VT de 30 para circular no intervalo da novela das 8? Algo em torno de 843 mil reais. Se fosse investir no Jornal Nacional, 852 mil reais. No Big Brother, 508 mil reais. Na Tela Quente, 336 mil reais. Veja, nós estamos lidando com cifras, às vezes astronômicas, que a gente fala assim, não é possível que seja tudo isso. Sim, é. Porque ainda se entende que a televisão é uma mídia muito forte para influenciar, mas o retorno que eles têm do investimento é imediato, é diário. Algo que sai numa propaganda, num comercial, ainda que de televisão, atinge um público muito grande em território nacional. Os números hoje de mídia e de informações que falam sobre investimento de pesquisa, investimento publicitário em redes sociais, jamais alcançariam essas cifras. Jamais alcançariam essas cifras. Porém, são mais direcionados. Às vezes, uma propaganda ou algum tipo de campanha publicitária envolvendo um grande youtuber por aí afora pode até ultrapassar esses valores. Mas você vai ter um público cativo de quantidade de milhões de visualizações de acordo com os números daquele canal. Não é à toa que os meios hoje digitais, que as plataformas digitais, uma delas nós estamos usando agora, entre outras redes sociais, criaram planos de negócio para explorar esse material. É claro também que as emissoras de televisão continuam mudando o seu perfil e esses valores até caíram em relação a alguns anos atrás. Porque também são feitas inserções individuais, mas são pacotes, por exemplo, mensais, que podem ser feitos e diluídos na programação. O que eu quero mostrar para vocês é que, veja, o poder de influência de um produto dentro de um meio não é simplesmente porque este meio tem algum tipo de representatividade, mas é porque ele possui uma audiência certeira, uma audiência cativa. Por mais que hoje nós tenhamos outros tipos de plataformas sendo oferecidas e outros meios de comunicação explorando o meio publicitário. Mas ninguém pode desconsiderar que quem determina esta quantidade de valores é o público que assiste. É o público que vê essa propaganda e gera uma opinião sobre ela. É aí que a gente fecha o primeiro ciclo das nossas aulas. A formação da opinião pública determina, sim, o valor, inclusive, dos aportes publicitários que vão ser colocados nos meios de comunicação, porque tudo faz parte de um ecossistema. O que a gente não vai poder negar em nenhum momento, e vocês também vão pesquisar nas suas vidas profissionais, no seu trabalho profissional, é qual é o tipo de público que eu quero atingir e qual é a opinião que eu quero gerar nesse meu público através do meu produto, do produto do meu cliente, daquilo que eu quero que seja anunciado dentro dessa rede. Entende? Veja, nós estamos diante de valores aqui monstruosos. Um programa do Silvio Santos recebe aí 608 mil reais por inserção.
Televisão é um produto muito caro, por isso que as alternativas aos meios digitais estão sendo as ferramentas encontradas, os influenciadores digitais, as mídias dentro dos streamings, os anúncios publicitários na hora que a gente assiste um vídeo, seja através de uma plataforma também como o YouTube, ou o Facebook, ou o Instagram, enfim. Todas essas mídias geram um custo e geram um investimento muito pesado. O fato é que o retorno acaba sendo garantido porque você atinge muitas pessoas num pequeno espaço de tempo e atingindo elas dessa forma, você pode influenciar a opinião dessas pessoas. Tá legal? Bom, a gente está terminando a primeira parte das definições. A gente vai continuar trazendo para vocês outras informações. Mas o que é importante vocês frisarem agora é essas diferenciações entre opinião pública e o público e a sua opinião. Tá legal? Dúvidas, por favor, mandem para a gente aqui, escrevam, entre nos canais de comunicação comigo que a gente já tem e vamos partir para as próximas aulas, tá legal? Um grande abraço com vocês, pessoal. Boa semana, até lá!